Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam sobre cada um de nós. Nesse momento nós somos convidados a voltar as nossas atenções inteiramente ao que será feito aqui. E é bom sempre lembrar que tem como único objetivo a honra e a glória de Deus. A honra e a glória de Deus. Então, nesse sentido, nós pedimos que você que possui celular possa ou desligar o celular ou colocá-lo no modo silencioso, para que toda a nossa atenção esteja voltada única e exclusivamente para a honra e a glória do Senhor, para a edificação das nossas almas. Uma coisa que eu queria que você orasse no seu coração aí é perguntar o que o Senhor quer de ti essa noite. O que o Senhor quer falar para ti essa noite? Então ore no seu coração, no silêncio do seu coração, perguntando isso ao Senhor. Grandioso Deus, amado Pai, nós mais uma vez, Senhor, nos reunimos em Teu nome para Te bendizermos, glorificarmos a Ti, ó Deus. Nós Te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, por nossa existência, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, ó Deus, que é infindo sobre cada um de nós. Nós Te agradecemos, Senhor, porque podemos nos reunir mais uma vez para glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Nós Te pedimos, ó Deus, a Tua orientação. Ajuda-nos a sermos servos, ó Deus, fiéis e tementes à Tua palavra, servos, ó Deus, que Te exaltam acima de todas as coisas, servos, ó Deus, que vivem a Tua palavra, servos, ó Deus, que vivem a Tua vida. Ó Pai, nós pedimos a Tua orientação para que Te cultuemos, ó Deus, assim como Tu mereces. Nos ajuda, Senhor, a prestarmos um culto puro e santo ao Teu santo e excelso nome. Dá-nos, ó Deus, o Teu direcionamento e recebe as nossas orações em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, no Salmo de número 115. Salmo de número 115, nós vamos ler todos em uma só voz, dos versos 11 ao verso de número 18. Salmo de número 115, de 11 a 18, leitura em conjunto, e nós vamos nos colocar em pé para fazermos essa leitura com voz firme e compassada. Salmo de número 115, de 11 a 18, leitura em conjunto.
Salmo de número 115, verso de 11 a 18, leiamos todos. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém. Senhor Deus, seja louvado dia após dia. Irmãos, vamos continuar de pé e vamos entoar um dos nossos cânticos. E para início do coro, nós vamos cantar aquele cântico que diz: acima de todos, acima de tudo está o Senhor entronizado. E o refrão que diz: Tu és Senhor e Rei. Que a gente possa, de fato, irmãos, estarmos nesse intuito, como já foi falado. O que nós viemos fazer hoje à noite aqui? Qual é o nosso propósito de estarmos aqui? Acredito que seja esse, irmãos, não meramente ou rotineiramente. O nosso propósito é glorificarmos o nome do Senhor. Então cantemos dizendo que Ele está acima de todos e de tudo, acima das montanhas, porque Ele é o nosso Deus, o Deus que nos escolheu, o Deus que nos predestina, o Deus que nos capacita. Tu és Senhor e Rei. 3, 4 Vamos cantar. Acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram que Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos Seus pés, erguemos o Teu santo nome em adoração. Nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Mais uma vez do início. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado.
os céus e a terra, montanhas e mares declaram que tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos seus pés, rendemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Poderia sentar. Nesse momento nós vamos passar alguns instantes em oração silenciosa, buscando o perdão de Deus para os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões, e nós possamos aproveitar ao máximo esse tempo, não como de forma mecânica, como algo que a gente faz todo domingo e sem perceber o que de fato estamos fazendo de coração, sentindo mesmo a necessidade que nós temos de buscar o perdão de Deus. Então, alguns instantes de oração silenciosa. Se você quiser ficar e puder de joelho, pode ficar, fique à vontade. Depois quebraremos o silêncio com uma oração audível. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça e por podermos nesse instante falar contigo, Senhor, buscando teu perdão para as nossas faltas, para as nossas transgressões, porque temos quebrado a tua lei, ó Deus, e precisamos desse teu perdão. E confiamos na tua promessa, na tua palavra em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confiados nessa promessa, queremos nesse instante, Senhor, levantar os nossos corações a Ti, Senhor, em oração e pedir, Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Reata, Senhor, refaz a nossa comunhão com o Senhor, restaura a nossa alegria da nossa salvação, Senhor. Inclina o nosso coração unicamente para te servir, para te obedecer, ó Pai. Tira do nosso coração toda malícia, todo dolo, toda maldade, toda indiferença, ó Deus, e nos aproxima unicamente de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém.
Irmãos, ainda dentro do momento de confissão de pecados, nós vamos hoje tentarmos cantar juntos. Nós estamos tentando ensinar esse cântico para a igreja, o cântico intitulado Falar com Deus, e ele começa desse momento de oração que é muito, e o autor diz que é muito gostoso, é um momento que nós temos esse entrelaçamento com o Senhor Jesus nessa intimidade. Eu sei que alguns já ouviram, já conhecem, já podem cantar juntamente conosco. Então vamos cantar hoje, todos nós, um cântico congregacional, Falar com Deus. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, mais uma vez. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz.
Vamos abrir a palavra de Deus para Salmo novamente. Salmo 19, dessa feita, e vamos nos colocar em pé em reverência externa e interna à palavra de Deus. Salmo 19. Salmo 19, a partir do versículo de número 7. Leitura alternada. Acerca da lei do Senhor. Diz assim a Bíblia: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, vamos entoar 2 cânticos espirituais. Vamos lá, galera. Vamos começar com o cântico Bom Estarmos Aqui Louvando a Deus. Deus venha nos abençoar. Aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus no só amor e só Espírito, tendo para isso tempo para louvar no só amor, no só Espírito. No início, bom estarmos aqui podendo exaltar seu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus no só amor, no só Espírito, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus no só amor, no só Espírito. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Do início, bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus no só amor, no só Espírito, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus no só amor.
essa união nunca falte para nós, ó Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Finalizando, irmãos, Ele exaltado, para sempre exaltado. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Pode sentar, queridos. Não sei se ainda temos algumas crianças, foi embora algumas, né? Acho que não, né? Tem? Aqui uma, duas. Então, gostaria de chamar essas crianças aqui na frente, né? A Esté e nosso amigo aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Esté, Wesley, muito bem. Esté e Wesley. Uma personagem da Bíblia e um personagem da história da igreja. Né? Ok, vamos orar. Querido Deus, queremos entregar esses pequeninos nas tuas mãos e queremos pedir que o Senhor abençoe, Senhor, esse tempo que eles terão ali, que o Senhor esteja trabalhando nos seus corações, ó Deus, desde agora, ensinando a tua lei a eles. Abençoa as irmãs que vão ficar com eles, ó Deus, e o Senhor também dê sabedoria e discernimento para que elas transmitam a tua palavra com clareza e simplicidade a eles. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Antes da gente ler a Bíblia, o texto da mensagem, gostaria de anunciar que quinta-feira nós estaremos iniciando um novo estudo, que é sobre depressão, né? E
nós queremos convidar aos irmãos que estejam conosco nesses estudos, e nós vamos fazer assim, no último estudo, quando terminar, né, nós vamos estar sorteando um livro entre os mais fiéis, né, aqueles que vierem os estudos, né, sem faltar, né. Sei que às vezes tem que faltar por alguma coisa ou outra, mas aqueles mais fiéis nós estaremos sorteando livros com ele. Renato Vargens, o nome do autor, e o livro é Depressão e Graça, e é um livro muito bom. É um autor reformado, né, calvinista e tudo, da editora Fiel, então não é alguma coisa assim. É mais ou menos na mesma linha que nós vamos estar falando, que é tratando da depressão à luz da palavra de Deus, né? E quero desafiar você a estar. Quinta-feira a gente deu uma pequena pincelada, tivemos lá um bom número, e então na próxima vamos começar de fato e de verdade. Ok, vamos abrir a palavra para Josué, para o livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Muito bem. Sexto livro da Bíblia. Nós vamos pregar uma mensagem que tem como título Compromisso com a Palavra. Compromisso com a Palavra. Diz assim o versículo de número 8. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Oremos. Santo e eterno Deus, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos em teu santo nome. E queremos rogar a ti graça, que a tua graça nos assista nesse instante, pois somos inadequados, ó Deus, para a tarefa proposta diante de nós, se não dependermos inteiramente da sua graça. Nos ajuda, tanto a nós que temos essa responsabilidade de transmitir a palavra, quanto aqueles que têm o privilégio e a responsabilidade também de ouvir a tua palavra. Nós possamos obedecer positivamente a tua vontade, a tua lei, sempre, ó Deus, e que seja um tempo de desafio, de edificação para o teu povo. No nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Muito bem. Teve um tempo, eu não peguei esse tempo, né? Mas acho que algumas poucas pessoas daqui devem ter pego esse tempo, em que a palavra era a única coisa necessária para garantir um acordo. Não precisava de documento, não precisava de assinar nada, bastava dizer: eu dou a minha palavra. Teve um tempo até também alguns homens cortavam um fio do bigode, né? Como garantia de que aquela palavra ia ser cumprida, né? E era um tempo onde se levava bastante a sério a questão da honra. Mas hoje em dia você tem que se cercar de um calhamaço imenso de papéis para garantir, e muitas vezes nem isso é suficiente para que uma palavra, uma promessa, um compromisso seja cumprido. Quando a gente vai casar, a gente tem que assinar
papéis, né? Para garantir aquele compromisso que a gente está fazendo com a outra pessoa. Quando a gente vai comprar uma casa, quando a gente vai comprar um carro, quando a gente vai trabalhar, a gente precisa de assinar, e o patrão também assina alguns papéis para garantir a sua palavra, nos dá a garantia de que ele vai cumprir aquele compromisso. Com Deus não é assim. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Não precisamos temer jamais que Deus volte atrás na sua palavra. Deus não é homem para que minta. Ele garantiu, ele falou, ele vai cumprir. Seja a boa promessa, quanto também a sua promessa de juízo. Ele cumpre a boa promessa, mas cumpre também a palavra de juízo sobre nós. Então, Deus, ele tem um compromisso total com a sua palavra. A nossa geração, ela tem rejeição a coisas que incluam compromisso. A gente morre de medo de compromisso, coisas que possam nos comprometer de alguma forma, e as pessoas tendem a esvaziar as relações para fugir da palavra compromisso. Por exemplo, hoje em dia ninguém namora mais, fica, porque enquanto que o namoro tem a palavra fica, nós estamos apenas ficando. Então, na cabeça pós-moderna desse pessoal, não é namoro, é só ficar, né? Seja lá o que for que significa ficar. No meu tempo, no tempo do Daniel, no tempo de outros aqui, era dar uns quebra, né? Então, dependendo, né? Hoje em dia, esse negócio não soa bem por causa da Lei Maria da Penha, né? De dar quebra, né? É ficar. Então a gente esvazia o relacionamento da palavra namoro, porque namoro implica em que você tem um compromisso com aquela pessoa, em que você só pode agarrar e beijar aquela pessoa. Então esvazia. Casamento. Todo mundo foge de casamento quando a coisa fica um pouquinho mais séria aí. Não é casamento, é juntar, se amigar. Não é casamento, é concubinato. E hoje em dia já estão criando um documento para garantir, porque tem essa lei aí de que mesmo uma pessoa que não seja casada no papel, mas se ela tiver uma relação estável, ela pode pleitear herança e outras coisas. Então, eles, quando começam a namorar, eles estão criando um contrato dizendo: nós teremos apenas um contrato de namoro, não é união estável, para que, se caso não dê certo, a pessoa não tenha direito à herança, a pessoa não tenha direito a seja lá o que for. Então, as pessoas fogem de compromisso, as pessoas têm medo de compromisso. Josué estava diante de uma tarefa enorme, onde fugir do compromisso não era uma opção. Para que Josué pudesse ser bem sucedido naquela tarefa, Josué teria que se comprometer, teria que estar comprometido até o pescoço, corpo, alma e espírito. Moisés havia morrido, o povo estava órfão do seu líder, o povo estava aí perto de entrar na terra prometida, e Josué teria uma dupla tarefa, não só de finalizar a retirada do povo do Egito, mas retirar o Egito do povo. Porque quando o povo saiu do Egito, fisicamente falando, muitos deles levaram o Egito dentro dele.
E era preciso que eles fossem purificados, desintoxicados daquele Egito que ficou no coração daquele povo. Tanto que todas as vezes em que o povo reclamava contra Deus, eles diziam: devia ter deixado a gente lá no Egito, com as nossas panelas de carne, com isso, com aquilo outro, como se eles tivessem uma vida tranquila lá naquele local como escravos que eram. E eles diziam: devíamos ter ficado lá. E o povo trouxe muita bagagem, não só material, mas espiritual também lá do Egito. Então Josué tinha essa responsabilidade de tirar o povo do Egito e de tirar o Egito do povo. E nessa responsabilidade, para essa missão, um compromisso verdadeiro, um compromisso profundo, um compromisso inquebrável com a palavra de Deus era fundamental. Porque a palavra de Deus iria colocar aquele povo diante de novos padrões, iria apresentar aquele povo a outros valores, um Deus verdadeiro, uma nova adoração. Antes, o Deus que eles conheciam era o Faraó. A adoração que eles conheciam era a adoração a Faraó. Os deuses eram deuses de prata, de ouro, de bronze. Eram deuses estranhos que comandavam a natureza, como Baal e outros tantos. Tanto que quando o povo, Moisés foi receber a lei no Monte Sinai, quando voltou, o povo havia construído um bezerro de ouro, porque o Egito ainda estava dentro do povo. Aí a gente pode pensar na gente. Nós saímos do mundo quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, quando nos convertemos, mas muito do mundo ficou em nós. E é preciso que a igreja entenda, o cristão entenda, que o seu compromisso com a palavra deve ser algo fundamental, deve ser algo que ocupe o centro da sua vida, porque só assim nos veremos livres dos padrões do mundo, dos padrões que o mundo apresenta para nós. E esse texto de Josué, todo o capítulo, na verdade, é Deus preparando o coração de Josué, que eu creio que deveria estar um tanto quanto temeroso. Afinal de contas, Josué iria substituir nada mais, nada menos do que Moisés. Um homem, uma figura tão proeminente, uma figura tão importante, tão forte no imaginário do povo, que Deus escondeu o corpo de Moisés. Deus não revelou aonde, se você procurar o túmulo de Moisés, você não vai achar lá em Israel. Você procurar o de Davi, você vai achar, de Abraão, das esposas dele, dos patriarcas, você vai achar o corpo, o templo, o túmulo deles, mas o de Moisés não existe. Deus escondeu, porque era uma figura que se tornou emblemática demais. Então imagina você substituir uma pessoa dessa, o líder dessa altura. Você tem que primeiro saber que o trabalho de Deus é feito na dependência de Deus, que o trabalho de Deus é feito na graça de Deus, que independe da capacidade humana, e que quem capacita é Deus, que o trabalho de Deus é feito em Deus. Deus é que faz o seu trabalho através de nós, e que a obra de Deus ela continua independente de nós, independente de estarmos presentes ou não. Já até meditamos sobre isso nessa mesma passagem, sobre a obra de Deus. E basicamente as dimensões desse compromisso
que Josué deveria ter com a palavra de Deus são as seguintes. Primeiro, o compromisso contínuo de falar a palavra, um compromisso contínuo de falar a palavra. Versículo de número 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei. Josué deveria ter um compromisso com esse padrão de linguagem. Josué deveria elaborar os seus pensamentos fundamentados, conectados com a palavra. O discurso de Josué tinha que ser um discurso completamente e totalmente e profundamente afinado com a palavra. Não era o discurso de Moisés, não era o discurso do próprio Josué, tinha que ser o discurso de Deus. O conteúdo do que Josué falaria teria que estar afinado com o que a Bíblia ensina. Por exemplo, Salmo 119, salmo eminentemente sobre a palavra de Deus, Salmo 119, 176 versículos, falando exclusivamente acerca da palavra. Versículo 11, Salmo 119, versículo 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Isso nos ensina o compromisso, a importância do compromisso que nós temos que ter com essa palavra, da elaboração das nossas ideias, do nosso discurso fundamentado na palavra. Versículo 15: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Versículo 148, no Salmo 119, 148. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Então, se nós queremos ser líderes, se nós queremos ser cristãos bem-sucedidos, porque o final aqui do versículo dá a entender exatamente isso, conclui dizendo isso, com essa promessa: serás bem-sucedido. Porque com certeza, quando a gente está diante de uma tarefa e de uma missão, seja ela qual for, a gente tem o temor de fracassar. E com certeza Josué devia ter esse temor muito grande de fracassar. Porque ele sabia, ele conhecia o coração daquele povo, sabia que era um povo do coração duro, um povo rebelde, um povo difícil de ser conduzido, de ser guiado, de ser liderado, um povo que viu as maiores maravilhas que Deus fez, mas mesmo assim tinha o coração endurecido. Um povo que havia sido liberto de uma escravidão terrível, onde eles eram obrigados a trabalhar até a exaustão, como escravos. E dos períodos bíblicos, se você for estudar, a maior concentração de milagres que existe é nessa parte aqui, desse êxodo do povo, saindo do Egito. Mas isso não gerou um povo de um compromisso maior, de uma fé mais profunda, não. Tanto que toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto, ficou no deserto, só sobrou Josué, Caleb. Aquele povo todo foi morrendo por causa da sua rebeldia, por causa do seu coração endurecido, por desobedecer à lei do Senhor, por querer sempre estar na contramão daquilo que Deus queria. Era um povo duro. Então Josué conhecia esse povo. Josué havia convivido com esse povo. Se a gente for, por exemplo, lá para o finalzinho do livro de Josué, no capítulo 24 do livro de Josué, versículo 23, veja bem, aí às vésperas, já
pisando na fronteira da terra prometida, aquele tempo todo no deserto, Josué ainda tinha que exortar o povo nos seguintes termos. Versículo 23 do capítulo 24. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Depois daquilo tudo, o povo ainda conservava aquela herança maldita que eles haviam trazido do Egito. E isso é materialmente falando, mas fisicamente, no coração, o coração daquele povo ainda estava poluído de Egito. E era preciso que Deus falasse para Josué. Interessante que você vê aqui, Deus não dá nenhuma instrução de administração, de estratégia de alguma forma dessa, mas Deus diz, olha, fundamental é a palavra. É a obediência à palavra. O compromisso com a palavra. Então, compromisso contínuo com a meditação, de falar a palavra, de estar elaborando as ideias de acordo com a palavra. Ainda sobre isso, em Deuteronômio, se você voltar aí a sua Bíblia para algumas páginas, Deuteronômio 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então veja bem o quanto este compromisso com a palavra era fundamental. O quanto a sobrevivência e o sucesso dessa empreitada do povo estava ligado à palavra de Deus, quando ele diz, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Capítulo 6 também de Deuteronômio, capítulo de número 6, uma instrução aos pais, diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus sabia o estrago que aquele tempo todo de Egito tinha feito no coração e na mente do povo. Do quanto aquele povo estava contaminado com a religião do Egito, com os valores do Egito, com o modo de falar do Egito, com o modo de pensar do Egito. E que somente a palavra de Deus podia purificar. Aí eu penso agora em Daniel, quando foi levado cativo com seus amigos para a Babilônia. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, elaborou toda uma estratégia para destruir toda aquela cultura espiritual que o Daniel e os seus amigos traziam. Às vezes, quando a gente vê Daniel se recusando a participar das finas iguarias do rei, a gente pensa que Daniel era simplesmente um legalista, que não queria se contaminar com aquelas comidas do rei. Mas não, porque Daniel, embora novo, adolescente, entendeu, porque foi bem ensinado, que aquilo era uma estratégia para esvaziar a espiritualidade deles, para distanciá-los do Deus de Israel. Que mudar o nome de Daniel não era simplesmente uma forma de fazer o nome de Daniel
melhor pronunciável para o rei e para as pessoas, mas simplesmente para mudar a mente, mudar o conjunto de valores. E Daniel percebeu aquilo e disse: não vou me contaminar com isso. E a Bíblia diz que ele resolveu firmemente, aí mostrando mais uma vez a necessidade de compromisso. Interessante que às vezes tem gente que não quer se batizar na igreja, né? Por quê? Porque batismo implica em tornar-se membro. Tornar-se membro na cabeça deles implica em ter que ficar sujeito à liderança da igreja, e a liderança vai poder disciplinar. Aí ele prefere ficar membro não comungante, porque aí a liderança não tem poder sobre ele. Só Deus, né, tem poder sobre você. Aí você vê como está distorcido a coisa. Quer dizer que você teme mais os homens do que Deus? Eu prefiro 1000 vezes ser disciplinado pelos homens do que por Deus. 1000 vezes. A disciplina de Deus é infinitamente mais poderosa e mais dolorosa do que a disciplina dos homens. Como geralmente o povo diz assim, né? Para você ver como a gente esvazia as coisas para fugir da responsabilidade. Não me julgue, só quem me julga é Deus. Eu temeria isso, com certeza. Porque o julgamento de Deus é bem pior do que o julgamento do homem. Porque Deus vê o coração. Deus vê aquelas partezinhas que estão todas escondidas das outras pessoas. Então a primeira coisa que Deus queria de Josué é que ele esquecesse da herança de Moisés e lembrasse o seu compromisso em falar a palavra. Segundo, então isso aí a gente tira da primeira afirmação do versículo: não cesses de falar deste livro da lei. Segundo, compromisso contínuo com a meditação na palavra. Primeiro, falar a palavra. Segundo, e meditar na palavra, que é baseado nessa segunda afirmação. Antes, medita nele dia e noite. Compromisso contínuo de meditação na palavra. De ficar pensando no que significa aquela palavra, de ler a palavra não simplesmente por ler a palavra. Foi feita aí uma pesquisa, sei lá, alguma coisa desse tipo, e diz que a grande maioria do povo brasileiro é analfabeto funcional. O que significa isso? O povo lê, mas não sabe o que é que está lendo. Lê, mas não entende. Vai responder aquela parte de interpretação de texto, erra um bocado, porque não sabe o que é que está lendo. Lê, sabe ler, identificar as palavras, os fonemas e tudo, mas não entende. É analfabeto funcional. E a gente precisa ter cuidado com isso também quando lê a palavra. Será que quando você lê a Bíblia você entende? É só ver o quanto da Bíblia que nós lemos, nós obedecemos. Porque se a gente lê a Bíblia e entende e não obedece, é muito ruim isso. Porque nos coloca na posição de pecadores obstinados. Então é preciso que a gente medite, que essa palavra esteja ocupando a nossa mente. Antecipando aqui alguma coisa sobre depressão, uma das curas, se a gente pode falar assim, de depressão, é você encher
a sua mente com a palavra de Deus. É você empanzinar o seu entendimento com a Bíblia. Como disse lá em Deuteronômio, que a gente leu, é encucar aquela pessoa com a palavra de Deus. Você já, na época que o Papa veio aqui, tinha uma música que ficava tocando em todo canto. Em todo canto. Se a gente ia no centro, nas lojas de disco, só tocava aquela música. Quando a gente passava em alguma casa, estava tocando aquela música. Se abria o rádio, estava tocando aquela música. Acho que o pessoal que era nascido daquele tempo deve saber, né? Na verdade eram duas músicas. Uma que foi composta para a visita do Papa, não sei por quem. E outra pelo Luiz Gonzaga, né? Mas essa aqui... E quando a gente menos esperava, estava lá a gente cantando. Né? Essa aí é a do Luiz Gonzaga, né? Acho que é a bênção, João de Deus, vamos todos ir ao Papa, né? Então, quando a gente menos esperava, estava cantando. Por quê? Porque a gente ficava encucado com aquilo. A mente da gente ficava como que assenhorada. É a mesma coisa com essas músicas que chamam chiclete por aí, né? E pega e você, crente, consagradíssimo, quando vai ver, está cantando, né? Essas músicas horrorosas que tem por aí, que não tem letra nenhuma, mas que obedece à mentalidade dos dias de hoje, né? Infelizmente, a nossa geração não é das mais inteligentes, né? Então, é preciso ter esse compromisso em meditar a palavra de Deus. Ruminar, né? Saber o que aquilo está dizendo. O que daqui, desse texto, se aplica a mim nos dias de hoje. Será que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida à luz desse texto? O que isso me ensina acerca de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? O que isso me ensina acerca da Bíblia? São perguntas que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a conversar com o texto. A conversar, a debater com esse texto. Então, compromisso contínuo em falar a palavra, compromisso contínuo em meditar a palavra. E em terceiro lugar, compromisso com a prática da palavra de forma integral, baseado na terceira afirmação, que diz assim: para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito, para que tenhas cuidado de fazer segundo as partes que mais lhe agradam, que estão escrito nele, é verdade? Tudo quanto nele está escrito. Eu já falei desse negócio de marcar a Bíblia, né? Eu gosto, eu marco a Bíblia, lógico. O problema é que a gente geralmente só marca o quê? As promessas. As partes que diz que nós somos cabeça e não somos cauda, filho do rei, né? A gente só marca isso. A gente não marca nada que seja contra nós. E aí eu me lembrei de um camarada que uma vez disse assim, que nós temos que aprender a ler a Bíblia contra nós. Não só a favor de nós. Só aqueles textos que nos agradam, que dão muitas vezes a ilusão. A gente constrói na Bíblia, através de marcações, uma espécie de bem-estar para nós. De que a gente é crente nota 10. E esquece aqueles outros textos onde nós somos desafiados a sair do conforto
da zona de conforto, de não incômodo ao nosso viver. Preciso que a igreja resgate esse compromisso de obedecer a palavra de forma integral, não só aquelas partes que mais agradam a gente, as partes mais fáceis, as partes mais modernas, mas toda a palavra, na sua integralidade, inteiramente, porque só assim, só observando esses 3 conselhos que Deus deu a Josué, é que a parte final do versículo poderia se tornar realidade na vida de Josué. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tiago, capítulo 1, lá no Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando você deixa o ambiente do culto, você precisa deixar com a disposição de responder positivamente aquilo que Deus falou no seu coração. De obedecer a Bíblia, a palavra de Deus. Não obedecer ao pastor, nem os presbíteros, nem o professor da escola dominical, mas a Deus, que falou através daquele homem, que leu na palavra. É preciso que haja essa inclinação no nosso coração. E aí a gente às vezes fica perguntando, por que a minha vida espiritual é tão fracassada? Tem um livro de Martin Lloyd Jones chamado Depressão Espiritual, muito bom, excelente livro. E ele diz que nós, os cristãos, muitas vezes damos um péssimo testemunho, no sentido de que a gente, às vezes, deixa transparecer que a vida espiritual é uma coisa tão dolorosa, uma coisa tão difícil, uma coisa tão triste, que a gente sempre está com um semblante triste, a gente sempre está reclamando, está murmurando. Mas isso por falta de obediência aos princípios da palavra de Deus. Primeiro, porque não tem nenhum compromisso em falar a palavra. Segundo, não medita na palavra. A cabeça é cheia de outras coisas, cheia de conceitos, de filosofias, de conhecimentos, de rudimentos aqui do mundo, aqui da terra. Muitas vezes misturado com a palavra, né? Muitas vezes aí contaminado pelo sistema do mundo. Não a palavra puramente, ela. E aí a gente vê cada coisa absurda, crente dizendo cada besteira, ensinando cada bobagem, que eu me lembro aqui de uma pessoa que não era crente, mas para você ver quando você é distanciado da palavra, mas tem um pouco de contato com a palavra. Ela dizia, falando essas coisas antigamente, né? Por exemplo, o povo antigo, algumas pessoas falam assim, né? Eu posso falar porque eu também já sou antigo. E quando uma pessoa se levanta no ônibus, por exemplo, ou numa cadeira, você tem que esperar um pouquinho, né? E ficar abanando ali para esfriar o assento.
não me pergunte por quê, que eu não sei. Né? E tinha uma pessoa que uma vez eu estava conversando sobre isso, e ela dizendo, mas você nunca leu aquele versículo que diz, não tem na Bíblia não? Eu disse, que versículo? Quando Pedro se sentou numa pedra e Jesus disse, Pedro, não senta aí, que aí sentou um tuberculoso. Para você ver, mas essa pessoa misturava Bíblia com tradição. Mas pior que tem crente assim, um monte, que não lê a Bíblia, não tem compromisso, nem de falar, nem de meditar, e muito menos de obedecer, de praticar a palavra. Então, conclusão. A palavra de Deus, pensando nesse sentido, nessa missão de Josué, de que Josué tinha a obrigação, a missão, melhor dizendo, e não deixava de ser a obrigação, a missão de não só tirar o povo do Egito, mas também de tirar o Egito do povo. Pensando nisso, e pensando que nós também saímos de uma espécie de Egito, como uma ilustração do mundo, o Egito como uma ilustração do mundo, né? De que a palavra de Deus é uma poderosa ferramenta para tirar o mundo de nós. A palavra de Deus é uma poderosa ferramenta para tirar o mundo de nós. E aí eu quero concluir lendo Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. E eu quero que você, se for possível, note bem o que a palavra está dizendo aí. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quer ser bem-sucedido na vida espiritual, na vida matrimonial, na vida acadêmica, na vida profissional, como homem, como mulher, como adolescente, como criança? Tenha esse compromisso em falar a palavra, meditar na palavra e também de obedecer, acima de tudo, a palavra. Oremos. Santo e eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, em nos ter deixado a palavra, Senhor, para guiar o nosso caminho. Promove no nosso coração um desejo ardente de estudar a tua palavra, Senhor, de meditar nela constantemente, deixar que ela invada completamente o nosso pensamento e expulse, Senhor, todas essas filosofias mundanas, todos esses conceitos malignos, ó Deus, que têm poluído a mente de tantas pessoas. Em nome de Cristo oramos. Amém. Irmão, vamos passar para o ofertório. Vamos cantar o hino Contas Muitas Bênçãos, do nosso hinário presbiteriano, número 63. Enquanto nós cantamos, vamos fazer a entrega dos dízimos e das ofertas. Vamos ficar de pé, irmãos? Verás o quanto Deus já fez.
aqui. Não me desanime, Deus será por ti. Seu divino auxílio me orando mal, me dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Bendizê-las todas de uma vez, e verás o peso quanto Deus já fez. Santo Deus, maravilhoso Pai, quantas bênçãos, ó Pai, o Senhor tem apresentado, ó Pai, nas nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui esta noite, ó Pai, para te agradecer pelas tuas maravilhas, ó Pai. Te agradecer, ó Pai, pelo quanto, ó Pai, o Senhor fez, faz e fará por nós, ó Pai. Bem te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, ó Pai, tiradas no meio do teu povo. Que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais, ó Pai. E nos dá, ó Pai, um retorno para os nossos lares com a tua santa mão protetora, ó Pai. Nos dá uma noite de paz, uma noite de tranquila, ó Pai. Nos livra, ó Pai, de todo o mal, ó Pai. É assim que eu te oro, ó Pai, e te peço, meu Deus, o teu perdão por todos os meus pecados, ó Pai. Amém. Recebamos a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja conosco, com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre.